Olá, muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E o nosso canal não fala só sobre derivativos. Falamos sobre outros assuntos de finança e também de comportamento em relação às finanças. E se você ainda não é membro do canal e é a primeira vez que você está vindo aqui, eu sugiro que, se você gostar de derivativos e desses assuntos, se inscreva aqui no canal, me dá o like e compartilhe esse vídeo. E também ative o sininho para você receber as notificações. Vamos lá, falar hoje sobre índice da Basileia, né? Bom, o índice da Basileia é o seguinte. A Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3 foram, vamos dizer assim, convenções, tá, que tiveram, né, e para dar segurança, né, e tem uma série de normas, né, na Basileia 1, 2 e 3 para que tivesse um mínimo de segurança financeira no mundo. Determinaram parâmetros para a segurança do sistema financeiro. Afinal, o sistema financeiro ele é praticamente o quê? A base, ele vamos dizer, seria a indústria de base. Tá? Então, assim como a construção civil, a mineração, exploração petrolífera, elétricas, né? Construção de hidrelétricas, são indústrias de base. Né? Sem essas indústrias, as outras não conseguem prosperar. E a indústria bancária não é diferente. A indústria de capitais não é diferente. Então, teriam que ter meios, né, para fazer o quê? Para dar aí um pouquinho mais de segurança e ter parâmetros operacionais e parâmetros para que os bancos pudessem atuar. Assim, teríamos pelo menos aqui um mínimo, um pouco mais de segurança, né, no sistema bancário. Bom, então vamos lá, vamos só tentar entender, tá? Eu não vou dar uma explicação muito detalhada, também não é muito a minha área. Também eu não trabalhei muito em administrativo de banco, eu sou da área operacional, tá? Mas basicamente eu posso dar pelo menos a base para vocês terem noção do que é esse tal índice da Basileia. Então, quando você procura, você pode procurar aí no canal, no Google, assim, olha, qual que é o índice da Basileia do Banco Itaú? Você vai encontrar lá uma porcentagem lá. Então vamos supor que você encontre essas porcentagens aqui. Você foi lá, viu lá um banco, né? Pegou um banco lá, né? Os nossos bancos, aqui os nossos bancões, todos os nossos bancões, tanto os bancões como os principais players aí da Bolsa de Valores, vamos dizer assim, os nossos 5 grandes bancos, e os bancos, né, que dão suporte, né, às corretoras que operam Bolsa de Valores, eles têm um índice da Basileia considerado bom, tá? A maioria desse índice Basileia é considerado bom, mas você pode dar uma olhada neles para você ter uma noção de como que está o índice Basileia de cada um dos bancos. Tá? Então vamos lá. O índice Basileia de 20% quer dizer o seguinte, que de cada 100, né, negócios, cada 100 unidades monetárias, pode ser 100 dólares, 100 reais, né, 20 reais pertencem ao banco. É mais ou menos essa a conta. Então quer dizer que de cada 100 reais que tem de operações financeiras, tanto de crédito, financiamento imobiliário, enfim, 20 pertence ao próprio banco. Então quer dizer que ele tem 20% do capital. Então a alavancagem dele é de 5 vezes. Quando você tem o índice da Basileia de 15%, quer dizer que cada 100 reais que está circulando lá do banco em negócio, 15 pertencem ao banco. Ou seja, esse índice representa o índice do capital próprio. Do capital próprio que ele tem. Mas aí vem a seguinte pergunta. Mas como é que ele pode fazer 100 reais de negócio se ele só tem 20 em caixa? É porque o banco funciona um pouco diferente do mercado físico. No mercado físico, você tem que entregar o produto, né, para efetivamente fazer o negócio. Então, o nível de alavancagem não tem no mercado físico. Tá? Pode ter no mercado financeiro, mas no mercado físico, o que acaba acontecendo? Para eu poder entregar esse produto aqui, eu tenho que ter esse produto para poder fazer o negócio. Mas no banco não funciona bem assim. Vamos supor que eu chegue lá no banco e faça o seguinte, eu falo assim, olha, me empresta aí 10 mil reais que eu quero aqui encher o meu estoque. Beleza, tá? Então ele acredita 10 mil reais lá na minha conta, mas é só um número. Eu não pego esse dinheiro efetivamente do banco na hora, na lata, e olha, eu preciso desse dinheiro agora. Geralmente ele acredita lá na minha conta, tá? E vão ter outras pessoas que fazem depósitos também. Né? E essas pessoas que deixam o depósito lá no banco, eles também podem utilizar esse dinheiro, né, para fazer seus negócios. Claro, existe lá algumas regras, como depósito compulsório, para diminuir um pouquinho a alavancagem assim, infinita que podia ter com esse dinheiro. E se outra pessoa chega e fala assim, preciso de 5 mil para reformar aqui o meu escritório, também efetivamente o dinheiro não vai tudo para ele de uma vez. Fica um crédito lá na conta. E à medida que esse crédito ele vai sendo usado, né, o banco vai ter que ter condições de honrar e pagar a contraparte. Então, se ele pegou e fez uma transferência
para a fábrica de imóveis, o banco vai ter que ter esse dinheiro, pelo menos eletronicamente, para poder fazer a transferência. Mas vê se deu mais ou menos para entender que quando você pede um empréstimo para o banco, efetivamente não vai todo o dinheiro lá na sua conta. Né? Se fosse, por exemplo, um banco único num país, praticamente o que acontece? Se eu pago o marceneiro com o meu dinheiro, por exemplo, né, quer dizer, eu transfiro para ele, é só uma transferência eletrônica. E isso gera talvez um risco sistêmico, porque pode ser que todos aqueles números que estejam lá talvez não concretizem completamente os negócios. Então vamos supor que um banco comece a não ter como fazer, né, a transferência para outro banco por falta de recurso, por exemplo. Ou então ele tem recurso insuficiente para fechar o caixa. Então, quando o banco corre o risco de ter uma insolvência ou ele entra num negócio chamado redesconto. Mas vamos falar sobre o índice da Basileia. Isso é mais operacional. O índice da Basileia é um índice que mede, né, isso daí. Mede o quanto que ele tem de capital próprio em relação ao número de negócios. Por isso que muitos bancos começam a reduzir as suas atividades econômicas, diminuindo, por exemplo, financiamentos, né? Porque aí ele melhora o índice da Basileia dele. Ele melhora, porque isso aqui seria o quê? O numerador seria o capital próprio e o denominador a quantidade de ativos que ele está que estão circulando lá. Tá? O número de negócio, a quantidade total, né, do valor em negócio. Agora vamos pegar o grande perigo que pode ter, principalmente com a flutuação das taxas de juros. Quando eu trabalhei no banco, o meu chefe sempre falava assim, dinheiro do banco você deixa no overnight, ou seja, no título de um dia. Na época era ORTN. Então o ORTN não tem muito problema de flutuação de preço, porque de um dia para outro sempre valorizava. Aqui no Brasil, em geral, né, aplicam no CDI, né, aplicam no DI, ou então agora, atualmente mais LFT, que é mais LFT pós-fixado, que eles têm menor flutuação. O grande problema não está nos bancos brasileiros. O grande problema está nos bancos, talvez os bancos de outros países. Principalmente aqueles que arbitram a taxa de juros longa. Esses têm mais problemas. Então vamos dar um exemplo aqui de um banco que ele está solvente, está com o índice da Basileia 15. Né? Então quer dizer que se ele tem, por exemplo, 6 milhões, né? Vamos supor que ele tenha 6 bi, 6 milhões em caixa e tem 40 milhões em negócio. Ou seja, entre empréstimos, financiamento, operações de vendor, enfim, tal, tudo que é tipo de operação. Tá? Ele tem 6 milhões de dinheiro próprio e 40 milhões é o número de negócio. Só que a quantidade de negócio ele não consegue reduzir de um dia para outro. Agora vamos supor que tenha acontecido o seguinte, que nem aconteceu. A taxa de juros estava baixa, estava em torno de 3%, e subiu aqui para 5%. Se ele aplicou em títulos longos, aqui o valor presente desses títulos ele cai. Porque quanto maior é a taxa de juros, você precisa de menos dinheiro na atualidade para poder obter aquele valor de face do título. Se o valor de face do título lá na frente, né, era de, por exemplo, sei lá, 10 milhões, por exemplo, ele passa a colocar 6 milhões agora, né, que ele vai conseguir 10 milhões no futuro se a taxa tiver 3%. Mas se a taxa tiver 5%, ele não precisa colocar 6 milhões. Ele precisa só colocar menos dinheiro. Precisa colocar menos dinheiro. Ou seja, a marcação real de mercado, ele diminui. A marcação real de mercado. Então, se ele valia 6 milhões aquele, agora só vale 4. Quer dizer, não teve prejuízo, vamos dizer, se ele não liquidar. Só ele esperar a maturação desse título. Mas como ele caiu para 4, o que acontece? O índice baseado dele piorou, foi para 10%. E se ele cair, né, se o juros subir mais e os títulos em estoque caírem mais de valor, aí ele já está fora da Basileia, tá? Que aqui cai para 7,5%. O valor presente daqueles títulos que ele tem em estoque caiu de valor e ele está fora do índice da Basileia, que o mínimo é de 8%. Tá? No Brasil, até onde eu sei, é de 11%, que é o considerado mínimo seguro, né? Tá? Aqui é 8%, acho que é o mundial, e 13% para bancos cooperados. Tá? Então, no Brasil, vigoram, tá, esses números aqui. Tá? 8% é mundial, mas o Brasil exige 11% de mínimo para índice da Basileia e 13% para bancos do tipo de cooperativas. Tá? Aí você vai falar assim, mas só porque o título flutuou? Pois é, mas a marcação a mercado, ele pode sim, né, acabar aí com realmente, né, trazer um banco aí, né, ao nível que ele está fora, né, desses patamares de segurança mínimo
e pode sofrer intervenção, tá? Não acho que seja um negócio que, eu vou perder o sono e tal, mas é uma coisa que você tem que começar a olhar nos bancos brasileiros. Os bancos brasileiros, em geral, tão bons aí, os seus índices da Basileia são bons, é só você procurar aqui no Google que você vai ver que eles são bons. Mas veja se você conseguiu entender, né, que índice baseado 20% quer dizer que de cada R$ 100 em negócios totais, né, o 20 pertencem ao banco. Eu, particularmente, tá, no meu entendimento, o índice da Basileia, nesses níveis de 8%, que é o aceito internacionalmente, eu acho que é um número perigoso. Tá? Aqui no Brasil, eu não acho tão perigoso, porque os bancos eles viram seu dinheiro no chamado overnight, ou então preferencialmente em LFT. Eles não operam curva longa de juros. Tá? Não é comum os bancos aqui operarem juros, títulos de longo prazo. Né? Não é comum. Tá? Só que no exterior não é bem assim. A maioria opera títulos de longuíssimo prazo, porque como as taxas são muito apertadas, os juros são muito baixos, eles tendem a buscar uma rentabilidade melhor das suas reservas nos títulos de longo prazo. E infelizmente é isso que dá o grande problema. Tá? Aí, no caso, não estaria relacionado tanto com uma questão de alavancagem, mas de risco de mercado, chamado risco de duration. Tá? O risco de duration ele é um risco que ele pode ocorrer, que ele existe, porque o tempo do vencimento para aquele título é muito longo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Lá no passado, quando iniciaram as ferrovias, chegaram a lançar títulos de 999 anos. Acreditam um negócio desse? Realmente, né? Houve títulos lá no passado que lançaram, né? Foi de uma forma irresponsável? Não entendo assim. Talvez o entendimento do tempo não estivesse muito claro. Tá? E aqui também muitos gestores de bancos internacionais se acostumaram com uma estabilidade da taxa de juros durante mais de 20 anos e esqueceram que existe esse tal risco de duration. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Tá? Eu até acredito que os bancos brasileiros estão bem mais seguros que a maioria dos bancos dos outros países. Valeu? Então é isso aí. Tá? Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Bora estudar, vencer o mercado.